Olá a todos, aqui é o Rafa, o Ale e o Mário. Nós estamos dando início a um assunto muito legal, porque aqui nós vamos, com os assuntos, dizer se família nós podemos tudo, ou se família ela pode tudo. Então aqui a gente vai discutir assuntos e uma série de coisas, então nós queremos te convidar a que você escute agora, que você fique com a gente aqui. Antes de qualquer coisa, assine no canal com a gente, assina e já ative as notificações para que todo episódio venha a ser descoberto, ele seja avisado aí para que você escute, para que você receba os novos assuntos. Mas para você nos conhecer melhor, para saber o que a gente está fazendo aqui, eu sou o Rafa, o Mário e o Alê, e você vai conhecer um pouquinho de cada um agora. Esse é o doutor Mário Sérgio. E aí? Obrigado pelo doutor, mas não faço questão do doutor, né? Então, eu sou Mário Sérgio, eu vou contar um pouquinho a minha formação. Eu sou originário da odontologia, né? Eu me formei em odontologia, atuo como dentista na área de ortodontia, mas eu tenho aí há 10 anos uma formação profissional em terapia de casal e família, pelo Instituto da Família aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, aqui em Londrina. Trabalho com famílias aí há mais de 20 anos, famílias, casais, pais, né? E entendemos que é um assunto hoje extremamente relevante e vital para a nossa sociedade, né? Tendo em vista tudo que a gente está acompanhando aí. Eu creio assim, eu gosto muito de falar, Rafa e Alê, que a nossa sociedade, a sociedade em si, ela é formada por indivíduos, certo? Até aí nenhuma novidade. É, E esses indivíduos, eles são oriundos da onde? De uma família, Exato. né? Então, o que determina muito esses indivíduos na sociedade é como esses indivíduos foram formados dentro dos seus lares, das suas famílias, nas suas relações paternais, maternais ou relações parentais, como a psicologia gosta de chamar. Então, eu vejo que é de fundamental importância nós trazermos esse tema e discutir como que andam as famílias hoje, Legal. né? Então, É estamos aqui isso para aí. isso, né, É Ale? isso aí. é isso aí. Alexandre Assis, me conte, quem é você, garoto? Sou Joe. Então, meu nome é Alexandre, como já foi citado aqui. A minha formação de origem é administração. E dentro dessa questão da administração, eu comecei a trabalhar como consultor empresarial. Há mais de 24 anos, eu atuo como consultor em empresas, ajudando as empresas a se recuperarem ou poderem fazer algum tipo de ação de melhoria ou de recuperação judicial ou extrajudicial. E nisso me vi assim necessitado de ter um aprendizado diferenciado em algumas áreas, né? Me especializar em algumas áreas. Dentro dessas áreas, que eu acho que vale muito a respeito do que motivo pelo qual nós estamos aqui, é a área de analista comportamental, né? Então, eu tenho uma certificação com reconhecimento europeu de muitas instituições europeias, onde a gente pode fazer uma análise comportamental das pessoas que nos cercam. E é muito interessante isso porque a gente consegue perceber não só na fala, mas também no olhar das pessoas, né, as expressões das pessoas, como é que elas estão naquele determinado momento. Então, isso eu acho que acredito que me ajudou bastante no meu trabalho e agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com duas sumidades é, na, na relação humana. Muito bem, e eu sou o Rafa, você pode me chamar de Rafa. Eu, assim como o Mário, eu tenho a formação na área de odonto, né? Inclusive, agradecer ao Mário que eu dei início na minha área de odonto graças quando ele abriu a porta para mim há muitos anos Só atrás. A está gente revelando a trabalha. minha idade aí, né? Nós estamos velhos já, o cabelo branco não nega, mas estamos juntos aí e eu estou acompanhando o Mário também e o Ale junto aí já faz anos nessa parte de cursos, dentro de atendendo as famílias. E a gente está aqui para se ajudar e a gente falar um pouco, como o Mário disse, como o Ale disse, sobre esse assunto fundamental que tem sido atacado, que é chamado família. E é para isso que a gente está aqui hoje. E se você chegou até aqui, viu a nossa logo, ali tem o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
O Mário acho que deve estar aberto ali. Ele vai ler esse texto para que você entenda por que que esse texto está ali. Que você vai entender um dos princípios nossos já. Esse texto aí eu vou ler aqui, ele diz assim: Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Exatamente. Então, eu falo assim, né? Vamos começar, né? Há uns meses atrás, no final do ano passado, nós estávamos sentados, né? Nós três, com as nossas esposas, né? Que logo estarão aqui. Um delicioso Um jantar. delicioso jantar lá, né? Comendo uma comida gostosa e nós sonhamos. Nós estávamos falando sobre justamente o que anda acontecendo, né, na nossa sociedade hoje. E nós sonhamos em ter um momento como esse, onde que a gente pudesse expressar o nosso sentimento, sonhar um pouco em poder ajudar algumas pessoas que talvez não estão tendo acesso, ajudar pais, ajudar mães, ajudar casais a procurarem ter um relacionamento mais saudável, Isso. né? Porque a gente sabe, assim, nós não estamos falando em perfeição. Porque aqui eu não sou perfeito, a Alê não é perfeito, o Rafa não é perfeito, nossos casamentos não são perfeitos, os nossos filhos não são perfeitos, e a gente tem que tirar essa roupagem que andam vendendo aí em muitos lugares, mostrando uma perfeição, algo. Não, não existe. Família de Instagram, né? Família de Instagram, exatamente, bem Que só lembrado. viaja, não briga, né? Não tem. Maravilhoso. Tá tudo bom, tá tudo bonito, né? E a gente vê isso daí depois nos atendimentos, que não é bem assim. Então, quando a gente lê um texto como esse, né, o Paulo está falando que tudo a gente pode, mas nem tudo faz bem. E o que está adentrando nos lares hoje? O que sutilmente está entrando na vida das famílias hoje? Né? Porque, veja bem, as famílias, elas são consumidoras. Todas as famílias são consumidoras, seja de um produto material, seja de um produto emocional, seja de um produto até espiritual. Exato. As famílias são consumidoras, entendeu? Então, muitas vezes, o não conhecimento ou despreparo, principalmente dos progenitores, dos pais, nos casos, eles estão absorvendo coisas e passando para esse convívio familiar coisas fúteis, imensas futilidades que estão agregando na vida deles, do pai como homem, da mãe como mulher, dos filhos, e isso daí está causando o quê? Está causando uma distorção de papéis, distorção de funções dentro dessa família que está permeando na vida da sociedade. Sim. Então, eu creio assim, a nossa proposta, como eu volto a falar aqui, nós não somos perfeitos, mas nós temos valores, nós temos princípios. E que nós buscamos esses valores e princípios para que eles sejam norteados na nossa vida e que nós não recebamos tudo aquilo que nós possamos entender que a gente pode fazer. Porque o que eu vejo hoje, uma coisa é ter prazer e satisfação. E é bom, ninguém nega isso, né? Nós não negamos isso, né? Satisfação, prazer, conforto, é tudo bom. Tá tudo certo. Mas o que eu estou vendo hoje, a que custo isso? Que prazer que é esse? Que satisfação que é essa? É momentânea? Não é? É uma coisa que vem para criar uma estabilidade dentro da vida familiar? Ou é uma coisa que vem para trazer uma inquietação na vida familiar? Então, quando a gente conversou isso, a gente pensa muito parecido. Nós nos conhecemos aqui há 20 anos. Então, nós temos uma história já, né? Nossas famílias se conhecem, nossos filhos se conhecem, são amigos, e nós procuramos, né, andar dentro de princípios que nos norteiem a condução da nossa vida. Erramos? Mas é lógico. Ô, gente, vamos parar com isso, que a gente não erra, que a gente é doutor da verdade. E nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para falar que nós somos os doutores da verdade. Não, nós queremos que isso daqui seja um espaço onde que nós possamos discutir, que nós possamos o quê? Estabelecer verdades, mas verdades mesmo, não meias verdades, como a gente tem visto hoje adentrando nos lares. Exatamente. Ale, e aqui a gente vai ter uma base bíblica, né? A gente não pode deixar de dizer, para quem está escutando a gente, aqui você vai ver a Bíblia, tá? Então, assim, se você tem dificuldade, acredite, já fique sabendo de cara. Episódio 1, nós temos base bíblica e vamos conversar sobre a luz da Bíblia, não é, Ale? Não é verdade? Com certeza. E o Mário colocou aí de uma forma muito pontual
que nós erramos. Eu até faço um desafio aqui. Por que nós erramos? O que nos leva ao erro? Por que a família foi deteriorada? A palavra família, ela foi vulgarizada. Uhum. Eu me permito usar essa expressão, né? Família foi vulgarizada, a palavra, né? Que hoje você vai encontrar famílias, ou melhor, você vai encontrar um grupo de pessoas que tem lá como o pai um homem, a mãe também um homem, a mulher um homem, a mãe, uma mulher também a mãe, o pai, enfim. Aí você tem filhos que são pets, ou, enfim. Começou E agora. hoje tem o tal do reborn, né? É. Então, a palavra que eu posso usar aqui é misericórdia. E eu acredito que esse nosso assunto, ele vai ajudar muitas pessoas a discernir melhor sobre essa questão do que é família, né? E família, se a gente para perguntar a alguma pessoa, você vai escutar algumas pessoas, eu acredito que nós vamos escutar diferentes opiniões do que é a família, né? Ou a descrição, ou a justificativa por que uma família deve existir, né? Eu vejo que o Papa agora, Leão XIV, ele até disse, né, que a base da sociedade é a família, e a família é composta por um homem e uma mulher, né? Mas por que erramos? Eu gostaria até de trazer essa discussão. Por que erramos na família? Como pais, ou como mães, ou até como filhos também. A gente tem que dar um passo para trás. Porque quando nós falamos da formação da família, e nós vamos deixar aqui bem claro, né, nós estamos falando dentro dos princípios e valores que nós acreditamos, né, Exato. na concepção da família tradicional, homem, mulher, né, pai e mãe. O passo para trás que eu estou querendo me dizer é que cada família, né, a construção desse lar é formada por um indivíduo. Esse indivíduo, seja o homem, a mulher, que se torna o marido e a esposa, que se torna o pai e a mãe, eles vêm de uma família. Sim. Então, todos nós somos frutos de um meio. E o meio que nós, né, nascemos, que nós nos criamos e desenvolvemos, ele passa para nós muitas coisas. Então, a formação da nossa personalidade, do nosso temperamento, de hábitos, de costumes, entendeu? Isso daí são padrões que nós recebemos da nossa família. Sim. Aí você vai se unir com uma pessoa que vem de outra família, Tem e nada que a é ver. totalmente diferente de você. É um mistério. Sim. E a grande habilidade da união de duas pessoas é fazer uma construção agora única de tudo aquilo que uma traz e que a outra traz. Então, muitas vezes, nós precisamos desconstruir, eu gosto de usar essa frase, nós precisamos desconstruir para construir. Nós precisamos construir uma nova família, uma nova maneira, né, de nós nos comportarmos. Eu trago valores maravilhosos da minha casa. A minha esposa traz valores maravilhosos da casa dela, mas muitas vezes eles se chocam. Se eu for querer impor só o que eu trouxe ou só o que ela trouxe, nós vamos entrar em choque. Quando o casal começa a entrar em choque, isso não só desgasta a relação, como atinge nos filhos. Aí a gente começa a errar. Porque nós temos um negócio, eu gosto de falar que nós temos um bichinho de estimação, que é um verdadeiro monstro, que chama eu. O ego. Ego. Isso é um monstro. E o ego, da onde origina a palavra egoísta, ele faz o que com nós? Ele nos leva a sermos o quê? Nós, os detentores da verdade. Nós que temos que dar a condução do nosso jeito. Não aceito outras opiniões. E aí nós E erramos. no casamento não dá certo. Casamento e família não é assim. Não dá certo. Casamento e família não dá certo. Não gosto de dizer eu acho. Eu entendo. Eu entendo sim que nós temos coisas boas, mas nós também temos muita coisa que não é boa. Então, a grande questão é, estamos prontos, estamos dispostos a nos desfazer das nossas mazelas, como você falou, Rafa, em favor
da relação em favor da família, porque aí a gente escuta, não, você não pode se descaracterizar, Isso. você não pode se anular. A gente vê um monte de jargão, né? Coisas, né, que trazem, né, absurdas. Então, eu olhar para mim e ver que existe algo em mim que não está ajudando na minha relação conjugal ou na minha relação paternal, e eu procurar me desfazer disso em favor de algo melhor, então não é bom. Então eu vou me anular. Eu vou me descaracterizar? Não, isso não. Por isso que a gente erra. Porque a gente fica em cima. Diz um ditado, né, que vocês conhecem, né? Errar é Humano. persistir no erro, não Pois dá. Não dá. Né? Então, a minha ótica disso, o que você acha, Rafa? Então, eu acho que assim, as pessoas elas tendem a seguir nessa linha sua, a gente erra por causa exatamente disso. Ou eu fico no zero, eu me anulo, ou eu vou pro 80, ou é a minha opinião 100%. E aí a gente aprende, né, conversando, né, a gente caminha junto, é a mostra 3-3, né? Que andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Acordo simplesmente, você que trabalha com empresas, nada mais é, pelo que eu entendo, quando uma parte abre mão e a outra parte abre mão. Há um acordo. Nenhuma ficou 100% ganhando. Eu abri um pouquinho a mão, aqui também abriu a mão, nós estamos em acordo. E aí eu vi uma vez foi um padre, eu não sei onde foi, ele falou assim, quando a gente casa, a gente é que nem acho que é um plástico, uma pasta que ela vem no formato branco e cinza, eu esqueci o nome, mas enfim. E para ela fazer efeito, você precisa juntar as duas, que ela vai esquentar e vai ficar dura e arruma algo que quebrou. Ou seja, nenhum vai ser mais branco e nenhum vai ser mais cinza. Ele vai se juntar e vai ficar um cinza claro, um branco mais acinzentado, vai ser uma outra cor. Mas com a junção deles e com o calor dos dois, vai ser mais forte. E é isso que a gente precisa tentar entender. Por que que a gente erra? Porque, na verdade, a gente quer pôr sempre o nosso na frente. A hora que eu começo a entender, e isso eu aprendi muito bem com o Mário, olhando para sua casa, que eu preciso me abster um pouquinho, porque eu preciso entrar de acordo com ela, porque muitas vezes ela vai ter a opinião dela e eu, cara, olha, não era mesmo? Até eu brinquei com a Silvia esses dias, falei, Silvia, preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, hein? Você tinha toda a razão. E aí eu falei pra ela, ela riu, eu falei assim, mas tem coisa que você fala mesmo e tem coisa que eu tenho que falar pra ela, ela vai ter que escutar. Então, por que que a gente erra? Porque, na verdade, a gente quer muito acertar no conforto. E a gente esquece que existe uma outra pessoa com outra realidade, outro universo ali, né? E a gente dá tiro errado, uns tiros no pé, de vezes que eu falo, meu Deus, o que que eu falei? Aquilo que eu falei, meu Deus, É cara. verdade. Mas você olha isso hoje, como diz o pastor Bruno, a gente vai ficando bom quando tá mais perto do fim do que do começo. Que dó que ficasse bom É verdade, antes, né? é verdade. Mas ainda há tempo de fazer. E para isso que serve isso aqui. Para a gente discutir assuntos. Aqui você vai escutar assuntos que talvez na sua igreja, na roda da sua célula, de família, ninguém vai falar. Então, assim, eu queria que você ficasse aqui com a gente, que aqui a gente vai destrinçar alguns assuntos que vão ser mais profundos. Talvez assim, fala, meu Deus, eles estão falando sobre isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente entenda mais. Mas olha aí, e aí? Por que que você acha tanto que a gente erra? Então, aí até eu vou colocar aqui, vou acrescentar algo em relação, né? As famílias mais acertam ou mais erram? Eu acredito que mais acerta Sim. do que erra, né? Mas o erro que acontece, muitas vezes, ele é muito mais complexo na relação familiar do que o acerto. Acertou, tá tudo bem, né? Não atingiu o meu ego, não atingiu as minhas feriu, emoções, né? Não me feriu, né? Mas eu acredito que dos grandes problemas dos nossos erros é a falta de definição ou entendimento dos papéis que cada um, dentro desta instituição chamada família, deve seguir, deve entender, né? Eu mesmo costumo ver bastante isso nas empresas onde eu atendo, porque eu lido com muitas pessoas diferentes, né, de níveis hierárquicos diferentes, comportamentos totalmente diferentes,
E as pessoas têm até dificuldade de entender o conceito primário de uma palavra, né? E se você fala o que é família, voltando ao termo família, você vai ver que muitas pessoas vão trazer informações deturpadas, e elas não querem ir lá pesquisar, entender qual é a raiz da palavra. Difícil isso, Sim. né? Na verdade, a grande maioria não vai atrás disso. Aprendeu o que é família e passou a ser usual. Só que existe uma janela, que eu não me lembro o nome agora, mas depois eu vou lembrar, em que fala que as ideias são colocadas, as sementinhas daquilo que é deturpado para mudar todo um contexto cultural, aí as pessoas acabam acreditando que aquilo é uma verdade. O sofisma? É, Uma verdade é distorcida? uma verdade distorcida. Desculpa. E então eu entendo que essa questão de papéis, definição de papéis, assumir o papel, porque tem marido que não assume o papel, bem como tem esposa que não assume o papel, e isso vai gerar filhos o quê? Eu acredito que vão gerar filhos totalmente despreparados para uma vida, e isso vai gerar lá uma família totalmente despreparada, né? E você coloca, eu vou encontrar a esposa do meu filho, despreparado numa família, e eu também, se eu não tiver a minha família organizada e bem orientada e alicerçada naquilo que é verdade, eles dois vão formar o quê? A gente não sabe, vai formar o que a gente vê muito por aí hoje, né? Que são famílias totalmente disfuncional. Eu entendo também que isso daí é um grande problema, porque as pessoas às vezes olham para determinada família e falam essa família está desestruturada. Eu não gosto do termo desestruturado, porque eles estão, vamos dizer assim, eles estão se mantendo dentro de uma estrutura que eles criaram. Tem estruturas que são boas e tem estruturas que não são boas, mas elas conseguem se manter. O que acontece mesmo quando as funções não são bem definidas dentro da família, aí causa isso que o Ale falou, essa disfunção. E essa disfunção, ela põe em xeque a funcionabilidade de todos. Então, eu entendo que. Por que que acontece isso? Por que que acontece essas disfunções? Nós falamos aqui do ego. Isso daí, para mim, é uma das causas. Segundo, prioridade. Por quê? Para você escolher prioridade, você tem que entrar no acordo. É. Quais são as prioridades que uma família escolhe? Tem famílias que a prioridade é dar uma boa formação educacional para os filhos. Ok, tudo bem. Tem família que a prioridade é a aquisição de bens, ok, tudo bem, entendeu? Só que as prioridades que essa família escolhe, elas vão determinar o que essa família vai ser. A lei mais antiga que tem, essa lei tem na Bíblia, lá em Gênesis, é a lei da semeadura Semeadura. e da ceifa. É. Entendeu? Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, gente, desde que o mundo é mundo. Não tem. Então nós não podemos colher algo bom se a gente não está plantando algo que é bom. Como que você vai colher respeito se você não está plantando respeito dentro de uma relação? Como que você vai colher amor se você não está plantando amor? Querido, dá conforto, dá uma boa casa, poder usufruir do que o dinheiro traz, não é errado. Mas não é isso que traz o respeito e o amor para você. Certo? Quando você falou, Ale, que as pessoas às vezes erram e elas ficam muito em cima do erro, né? Elas ficam muito em cima do erro. E nós que somos casados, a gente sabe aqui que muitas vezes a gente está conversando com nossas esposas, às vezes há uma discussão, a conversa é um pouquinho mais, né, até acalorada, e nos vem já uma situação que aconteceu em 1900 e bolinha, né? Ou a gente recebe Nos essa vem, fala, não, né? Vem, né? ou vem. Mas isso daí é muito comum, de erros. Eu falo assim, o erro pertence, né? O erro na nossa vida, ele pertence a um tempo verbal que é o passado. Cara, e passado, Deus não nos deu o poder de fazer nada com ele, a não ser uma coisa, olhar para ele e aprender.
o que causou Onde esse erro, É. né? Onde errou. O passado serve para isso. Aí futuro. Aí nós temos futuro. Se a gente não quer ficar preso no passado, a gente tem que olhar para o futuro. Então o futuro para nós que somos cristãos também tem uma fala muito interessante que o futuro a Deus Pertence. pertence. Uhum. E ok, o futuro a ele pertence somente a ele. Só que nossas escolhas Do presente, podem determinar molda o futuro. o que nós vamos fazer. Nós viemos até aqui hoje, certo? Agora nós vamos embora. Nós podemos ir a pé, de Uber ou de carro. Uma escolha. É uma escolha, Sim. certo? Agora, para isso, nós temos o quê? Entre o passado e o futuro, presente. E o próprio nome diz, presente. Você gosta de ganhar presente, Ale? Opa. Você gosta de ganhar presente? Então, a gente ganha um todo dia. Todo dia a gente tem um presente. Agora, o que vai determinar muito são as nossas escolhas, que são as nossas prioridades. E dentro dessas prioridades, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar domar o nosso ego, o nosso eu, para que essa família ela seja minimamente funcional. Então, de maneira prática, para quem tá escutando a gente aqui, né? A gente está vendo aqui, eu preciso da misericórdia de Deus para ajudar a Sempre. segurar o meu eu, né? Sempre. Então não tem, ele cai naquela velha história que a gente está conversando aqui, que se eu creio em Cristo, eu preciso que eu morra e que Cristo viva em mim, para que as minhas escolhas sejam o que ele faria, Uhum. né? Porque diante de mim, da Silvia, da Bia e da Lília, diante das nossas esposas, que a gente possa ser um pequeno Cristo. Porque se ele não se tornasse Cristo, a gente não estaria aqui. Então, eu preciso entender, isso é muito legal que você falou, porque dos erros e do ego, a ideia é que talvez a pessoa que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente aqui, é fazer um start nela, é falar assim, cara, o que eu estou fazendo? Que escolha que eu tenho para falar, a hora que as minhas ações, o que eu estou fazendo para que o que está, assim, teve, não sei se é o César ou alguém que a gente escuta muito fala, ele fala assim, você quer esposa? Você quer ter a esposa que você espera que você tenha? Seja o marido que ela espera como é que é? Que você fosse, acho que seria essa ordem. Então, seja o esposo que ela espera, adivinha o que vai acontecer? Ela vai ser a esposa que você espera. Então, assim, é muito mais simples, eu acho que é muito mais simples, mas eu acho que os sofismas, que essas verdades distorcidas, tudo tem caído aqui dentro e eu acho que é nisso que surge o Família Tudo Pode. Uhum. Tudo pode, mas nem tudo convém. Eu anotei aqui que, ainda pegando na questão do erro, né? O erro muitas vezes é a matéria-prima para outras discussões, né? Que são coisas do passado, que vêm à tona, etc, né? E eu entendo, pelo menos na minha casa eu procuro fazer isso, vocês sabem disso, eu já citei algumas vezes, de que o melhor momento para que a gente possa alinhar, eu entendo que é a mesa. Estando à mesa, na refeição, principalmente, eu procuro separar um tempo que é geralmente o almoço. Eu tenho o privilégio de poder estar em casa todos os dias para almoçar, salvo raríssimas exceções. E neste momento é que eu procuro desafiar, ouvir, escutar, né? Não só ouvir, mas escutar. Eu entendo bem a diferença do ouvir e o escutar. Para mim, o escutar tem uma relevância muito grande. Eu entendo o que a pessoa está falando. Você não está só ouvindo. Não estou só ouvindo. E no escutar dos meus filhos, da minha esposa, aquilo faz com que eu reflita sobre os meus comportamentos, né? E é duro, às vezes, ouvir algumas questões em que fere o ego. Exatamente. E é a hora que a gente não cresce se não sofrer. Eu entendo isso. O sofrimento, ele faz parte. Então, Ale, mas ninguém... Porque o sofrimento promove dor, Aham. ok? Sim. E a gente vive num mundo que a gente pode sentir, mas dor não. Hoje não pode. Nós temos dores de crescimento. Sim. Nós temos dor. Por que a mulher amadurece primeiro que o homem, via de regra? Porque a mulher, ela passa pelo primeiro processo dela, a menarca, o primeiro ciclo menstrual, onde isso promove o quê? Dor. Então, hoje, meninas com 12, 13, 14 anos, ela amadurece. Então, você pega, às vezes, uma menina de 15 anos, a menina já, às vezes, está pensando, né? Já pensando em namorar, ter isso. O menino de 15 anos quer bater o recorde do videogame. Né? Então, é isso que a gente vê, o amadurecimento, e é muito importante você trazer isso. Por quê? E eu acho que um dia a gente pode falar só isso, né?
a imaturidade de homens e mulheres que são pais vem gerando filhos imaturos, Sim. inertes ao que o mundo está trazendo. Agora, todos querem fugir desse sofrimento. Não tem, gente. Como que a gente vai. Você sofreu, eu sofri. O sofrimento faz parte da E vida. ainda sofremos, né? Exatamente, Porque exatamente. estamos sempre num processo de crescimento. Crescimento. Né? Não estatura, né? Mas Não, sim, de isso daí- conhecimento, Sim. né? De sabedoria. A Mas vida adulta, ela é isso, né? É. É esse processo de erros também. Eu tento acertar algumas vezes, mas eu não vou acertar muitas vezes. Mas o processo, poxa, onde que eu errei? Onde que eu ajusto a minha rota, né? O legal é isso, não é sempre que o problema de não errar, pegando a questão do erro, eu acho que o erro está aí, em achar que eu não posso errar. Uhum. Mas espera aí, acho que foi o inventor da lâmpada que chegaram e perguntaram para ele quantas vezes que você já fez esse experimento? 1376 vezes. Você errou 1376 vezes? Não, eu sei 1376 vezes como não fazer. É diferente. Então, se eu não escolher o erro, a dor de falar assim, em casa, por exemplo, um dia, a mesa, igual você disse, é importante estarmos à mesa. A Júlia, que é minha filha mais velha, e a Silvia estavam dizendo que eu estava sendo muito duro com o João, que é o meu filho mais novo. E porque às vezes eu falar para ele assim, se vira, se vira. Enfim, algumas vezes eu deixo mesmo que ele faça mesmo. Mas, pai, saiba como falar. Eu tive que escutar. Porque eu só ouvia. E eu tive que escutar, absorver e não tratar ele como algodãozinho, porque eu trato ele como homem, mas saber o jeito de falar. Para entender, você que é analista, que algumas pessoas você é mais direto, outras pessoas eu falo de diferente. Pessoas são diferentes. Nós estamos em 3 aqui. A informação para nós é diferente. Sim. Se eu falar para vocês a palavra manga, talvez você pense no fruto, talvez você pense na manga da camisa, talvez você pense na manga do carro, que é uma peça que junta uma peça com a outra. Os mais Na antigos manga- vão achar que é uma manga de chuva. Manga de chuva. Pode ser uma manga também de colocar o. Exatamente. Você tá vendo? Uma palavra só para diferentes mentes funciona diferente. É. Então, se eu acho e se você acha que eu posso falar de qualquer jeito com todos, desculpa, já aprenda hoje aqui, não vai. E nós temos uma configuração familiar muito parecida, né? Nós temos 2 filhos, É verdade. né? Um casal, as mulheres são as mais velhas, É, né? exatamente. Nós temos uma configuração meio parecida. E como o Ale, o Rafa e eu, a gente vê assim, nisso que você está falando é muito importante. A maneira de falar com o filho, às vezes tem que ser diferente de falar com o outro. Né? Porque é muito comum a gente escutar frases assim. Tinha 2, 3 filhos, ó. Dei a mesma educação pros Querer tudo 3. igual. Igualzinho. Por que que um deu certo e os 2 errado? Porque eles são diferentes. Porque eles são diferentes. Não precisa entender. O jeito de falar com o meu, o jeito de falar com a Nana tem que ser um, com o Pedro tem que ser outro. Nós temos que ter isso, né? Agora, e outra coisa, Ale, que você falou aqui, ó. Isso aqui, ó. Mesa. A mesa. A mesa. Isso tem que ser priorizado. Priorizado nas nossas casas. Que seja uma vez no dia, mas temos que ter isso. É a capacidade que a gente tem, ó, de olhar, né? Como a gente falou, você falou muito no começo do semblante, né? Que você faz uma leitura muitas vezes quando você está atendendo nas suas empresas, que você, né? É o semblante. A gente sabe quando o filho chega e está com o olhar mais tenso, mais ansioso, mais triste. Quando as nossas esposas, quando nós estamos, né? Se diz que as esposas, elas conhecem a gente do jeito que a gente pisa em casa, né? A gente pisou o Abre a ouvido dela, porta. já, né? Mas a gente precisa ter isso, ter esse tempo de escuta, olhar no olho, falar. Gente, isso é importante. E isso está se perdendo. A gente entende que a vida hoje é muito corrida. Nós moramos numa cidade de quase 600 mil habitantes. Tem pessoas que não têm a oportunidade de almoçar em casa, como você almoça, como eu procuro almoçar, como o Rafa procura almoçar. A gente não tem às vezes, mas a gente tem que tentar priorizar.
Eu falo assim, a gente escutou muito há anos atrás um jargão aí que é verdadeiro, não é errado, que a gente precisa desenvolver tempo de qualidade em família, e é verdade. Agora precisa ser tempo de quantidade. É, o povo deixou a quantidade, né? Né? Qualidade pode ser uma vez no mês, pode ser uma vez na semana, não é o Não é suficiente. suficiente. Filhos precisam, esposa precisa, maridos precisam de tempo de quantidade, né? E isso daí é prioridade. A gente tem que priorizar isso. O interessante também é que a questão de estar à mesa, ela não é algo fácil de se fazer, né? Não. De se manter. Ainda mais quando você tem o aparelho celular, que aí você tem que criar regras também, né? Celular não pode Não estar vai à pra mesa. mesa, né? Mas às vezes você não consegue. Você tem que. Eu tenho, às vezes, atendimentos que os clientes ficam para me retornar e eu tenho que deixar ele perto ali. Eu poderia muito bem não levá-lo. Poderia. Mas às vezes, por uma responsabilidade com o meu cliente, eu acabo levando. Mas é raro. Mas vira e mexe eu acabo levando. Mas a ideia é não leve o celular à mesa. Porque aí a conversa, ela pode ter ruídos, né? Mas eu quero pegar um gancho no que você falou, ô Mário, a respeito dos filhos, né? Eu criei os dois, dei a mesma educação, mas o cabedal intelectual de cada um é diferente. É. É diferente. Nunca vai ser igual, né? Eu tenho lá em casa a Júlia e o Pedro, filhos maravilhosos, tementes ao Senhor, que andam de uma forma extremamente correta, estudiosos. Então, poxa vida, que legal, mas são muito diferentes. O comportamento a Júlia é mais ativa, o Pedro é mais tranquilo, né? Então, a gente tem que analisar o comportamento, Sim. né? Entender quem é quem. Principalmente nós que somos os pais, o homem da casa, Que somos a parte madura. a parte madura. Isso é legal, é importante. Legal isso. E isso tem que ser falado, porque tá perdendo isso. Exatamente. Né? Às vezes a Você é gente um tá maduro. vendo, né? A parte madura da relação são os pais. É. Gente, isso não pode ser perdido. E tá se perdendo muitas vezes. Por isso que os pais às vezes não têm essa capacidade. Né? Eles estão tão focados, ou seja, no trabalho, seja nas suas tarefas, né? Mas que eles não conseguem se aperceber de o quanto os filhos estão. Que nem você falou do celular, né? Levar o celular para a mesa. Nós somos modelo. É. Se você leva, seu filho vai achar Que é, que ele pode levar, que é normal. por espelhamento. Não é modelo. Entendeu? A maior incoerência, né, que eu vejo é você, né, ou nós que somos pais, queremos cobrar algo dos nossos filhos se nós não fazemos. Isso que você está falando, Mário, nessa questão, é muito interessante, até na questão de como é que você comunica isso à família, né? No meu caso, uma pessoa, eu estou sentando à mesa com o telefone, ele está virado para baixo, que eu estou aguardando uma ligação, e nessa ligação de um cliente, então eu não estou aqui numa mídia Distraído social, por ele. Instagram, não, eu estou aqui aguardando, ok. Mas a conversa está fluindo. Exato. Então, só que eles sabem que não é para levar. E se levar, tem que ficar na cadeira ao lado, virado para baixo. Porque isso, para não atrapalhar a nossa comunhão, não atrapalhar a nossa conversa de alinhamento. Né? Hoje eu estava escrevendo pela manhã um POP de uma empresa, que é um procedimento operacional padrão, falando sobre a relação dos médicos com os pacientes, com os enfermeiros e com o pessoal do atendimento, da recepção. E ali eu estava colocando assim, que a forma que você vai falar tem que ser uma forma ponderada, equilibrada, no sentido até da tonalidade da tua voz, mas que seja clara. Sim. Tem que ser claro. Né? Então, a comunicação ela tem que ser assertiva para que tudo vá bem. Esse é o ponto crucial da questão, né? A comunicação. E tá difícil, né? O que a gente aprende Tá muito faltando muito, né? lá nos cursos, né? Quando a gente acompanha o Mário, os cursos que ele dá, é o ponto-chave, né? Comunicação de família, comunicação entre a família. O pastor Cláudio Duarte, ele fala assim, que a mesa é o lugar do ensino e das conversas mais difíceis. O sofá é para conversas alegres, filmes e risos.
e a cama é pro prazer. Legal. Entendeu? E tem muitos pais, muitos pais, né? E a gente tentou fazer isso em casa, que a gente leva os assuntos de ensinos difíceis que é para estar na mesa, a gente leva para cama. E aí corrompe o prazer da cama. Volta para mesa. Até porque o Senhor que a gente adora e serve, ele fez uma cruz, mas várias mesas. Exatamente. Chamou todos à mesa. Uhum. Ó, eu vou jantar na sua casa. Quando eles vieram de volta e ele ressurgiu, ele estava à praia assando um peixinho. À mesa. Por quê? É na mesa que o pão é partido, que o cálice é cheio, e a gente pode se quebrar, ajustar os erros. É olhar para o Ale e falar, Ale, eu não sabia, cara, que eu fazia assim. É, você faz, cara. Puxa. Puxa. E leva essa ideia e trabalha em mim. E aí esse erro não começa a ter mais um assunto de erro, porque eu tenho que tomar muito cuidado com o erro. Que ou ele vira aprendizado ou ele vira culpa. E a culpa vai para a raiz da amargura. Aí viu a raiz de amargura, aí já é. Ah, não, eu sou o pior dos piores. Não, vixe, não coloca não que eu vou errar. Não é? E aí não, eu tenho que entender que eu posso errar e vou aprender no processo, mas aonde eu posso ficar melhor? Nem que seja 1%, tem aquela brincadeira, seja 1% melhor amanhã. E amanhã depois de novo. No mês ser 30%. Mas uma empresa 30% melhor depois a cada mês? Nossa, Seria- maravilhoso. Crescimento Seria- fantástico. Mas isso que você está falando aí, eu acho tão interessante, porque às vezes as pessoas estão escutando a gente aqui, né? Fala, pô, mas eu não faço isso, eu não consigo fazer. Mas se não tentar, não vai fazer. Exatamente. E a neurociência diz que um hábito, para ser instalado na vida cotidiana, ele pode levar até 90 dias. Sim. O problema é que a pessoa começa a fazer, faz um, faz dois, no terceiro dia não faz, no quarto não faz, já desanima e não faz mais. Não, aí entra a intencionalidade, Sim. né? Nós precisamos ser intencionais. A gente quer fazer um movimento diferente, nós queremos construir uma história diferente, nós precisamos ser intencionais nisso e vamos fazer. Não deu certo num dia, vamos fazer de Vai novo de e novo, vamos vai de novo. fazer, né? Mas eu vejo que as pessoas, né? A gente é intencional para tanta coisa, né? Eu acho engraçado isso, é verdade, né? É intencional, ó, você vai fazer um projeto que você vai ter uma recompensa de X. Pô, o cara vira à noite, ele faz e acontece. Pô, por quê? Porque traz prazer, traz recompensa. Então nós somos levados a fazer algo com intencionalidade desde aquilo que nos traz uma recompensa. Gente, você criar uma família saudável tem que ser a maior recompensa de todas. É. Ainda que não te apareça um Pix grande na tua conta, pô. Mas é um Pix eterno, meu. As pessoas têm que ter a dimensão A disso. semeadura, né? Semear na família, né? Isso Entendeu? daí. Essa ideia. Então, assim, eu acho que a gente aprender com isso, porque eu acho que vale a pena a gente olhar se as minhas ações e as suas ações, elas não são uma raiz de um erro querendo ajustar ou de uma amargura que não foi vista. Que eu deixei virar culpa e virou raiz de amargura. Aí, se for raiz de amargura, aí o problema é mais profundo, tem que tratar com o Mário lá na clínica dele depois. É, por aí. Mas o que eu falo é que é o seguinte, aí um produto mais fundo, que é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? E isso para quem está escutando a gente é apenas o começo, né? É só um pinguinho aí para você que está escutando a gente, é apenas essa conversa aí. E tem muito mais, o próximo aí a gente vai falar um pouquinho, já vou dar um spoiler. Não, Posso dar spoiler ou não? Pode, Posso dar spoiler? pode. Se você assistiu a série Adolescência, o episódio 2 desse podcast, você tem que escutar, você tem que acompanhar a gente, que a gente vai conversar um pouquinho mais profundo sobre ele, que vai ser muito legal. O Mário tem muita coisa que ele fez análise, a gente já fez algumas conversas em cima disso, foi bem legal. E tudo sempre à mesa, né? Sempre a mesa. Então, América é sempre a mesa aí. Então, se você nos acompanha, se você escutou e não viu, antes de qualquer coisa, assine no canal nosso, ative as notificações para que você receba sempre novos assuntos e os novos áudios aí para você escutar sempre e ter uma família abençoada. Porque aqui, família, Tudo Pode. é isso aí. Então fica com a gente.